O homem, quando desafiou a terceira dimensão, ele não foi feito para voar. Então existe um medo natural, né, de voar das pessoas. E aí eu poderia classificar as pessoas em três categorias. Não sou psicólogo, mas tenho uma observação sobre isso. Existem três tipos de pessoa. Uma que tem fobia de voar. Fobia, muito difícil de entrar no avião. Outras que andam no avião, acham a aviação maravilhosa, mas andam só por necessidade, não gostam muito. E existe outras que adoram voar. As que adoram voar é que estão fora da curva, do ponto da curva. Porque o normal é ter um certo medo de voar. Por quê? Você está desafiando a aviação, ela nasce muito insegura, através de estudos e através dos acidentes, foram se colocando várias barreiras de proteção, né? E na medida que vocês tiram essas barreiras de proteção, a aviação se torna insegura. Ela era insegura, foi se tornando segura pelas proteções de legislação, de tráfego, de engenharia. Mas na medida que você tira, ela se torna insegura. E existe também uma visão racional de ter medo também de voar. Por quê? Existem vários fatores para que a aviação seja segura. E, primeiro, você tem vários problemas que podem ocorrer. Tem o problema do projeto do avião, da construção do avião, da manutenção do avião, da infraestrutura aeronáutica, da infraestrutura de comunicação, do treinamento dos pilotos, e do despacho, do combustível. Então tem várias coisas que têm que estar absolutamente conectadas para que a aviação seja segura. Hoje a aviação comercial, ela é bem segura porque tudo isso está muito bem, vamos dizer, arrumado, né? É até surpreendente que se consiga, através de vários riscos inerentes à aviação, que se consiga ter essa segurança. Mas se você tirar, começar a cair essas barreiras, você começar a não respeitar a legislação, a não respeitar regras de tráfego, então, ou de treinamento, então ela se torna realmente insegura. E aí ocorre o acidente. De voos que não deram certo e onde houveram rupturas de padrões, de treinamento e de outras coisas. Exemplo, o voo da Chapecoense. Esse acidente ocorreu porque simplesmente se desprezou uma regra muito bem estabelecida de abastecimento, de autonomia de combustível, né? Outros voos ocorreram por falta de treinamento. O caso da Gol, que foi muito emblemático, ocorreu por total deficiência do controle do tráfego aéreo, que emitiu uma autorização errada para os pilotos e também um certo despreparo dos pilotos em acionarem o transponder. Então, bastou você bastou você errar alguma coisa ou ignorar alguma regra que a coisa fica realmente insegura. No caso da Gol, simplesmente, onde começa o acidente? Começa o acidente porque o controlador emitiu uma ordem de tráfego de São José a Manaus num determinado nível e ignorou uma das regras do anexo 11 da ICAO, que dizia o seguinte: você tem que dar, num voo, você tem que dar os rumos de perna para perna. A autorização de voo, ela tem que ser dada, por exemplo, São José a Manaus. Só que o controlador falou, São José a Manaus, se não me engano, no nível 377. O piloto entendeu que era de São José a Manaus nesse mesmo nível de voo. Só que esse nível ele mudava. Então tinha que ser dado como? De São José a vertical de Brasília no 377.
passava de Brasília, você tinha que inverter esse rumo, esse nível de voo. E ele deu direto, quer dizer, ele não podia ter dado direto, tinha que ser etapa por etapa, entendeu? O controlador tem que dar os níveis de voo e todas as informações, etapa por etapa, e nunca diretamente, a menos que o voo fosse direto num rumo só, num nível só, mas não foi, num nível e num rumo, não foi. Como tinha que inverter o rumo aqui em Brasília, entendeu? Ele tinha que dar etapa por etapa. Na medida que não deu, ocorreu o acidente mais surrealista do mundo, o choque em cima da Amazônia, que foi até, acabou sendo assim, ocorrendo pela precisão dos instrumentos. Se fosse nos velhos aviões, que não tinham essa precisão, eles jamais bateriam, mas os instrumentos eram tão precisos que houve aquela trágica colisão. A maioria dos acidentes, ela ocorre, 65% dos acidentes ocorrem por falha humana. Mas é importante a gente observar que o acidente normalmente ele nasce nos escritórios da empresa, na infraestrutura da empresa, e ela estoura no comandante da aeronave. São coisas erradas que vão sendo feitas. Um exemplo típico também foi o acidente, o acidente, mas que felizmente não ocorreu maiores danos, do Luciano Huck. O que aconteceu lá? Uma pane seca. Aí se diz, o comandante diz que não tem pane seca, e que era um problema de manutenção. Enfim, também é um tipo do acidente que ocorreu, que começou no escritório da empresa, ou por falta de treinamento, ou por falta de manutenção. Isso foi bem discutido até nas redes sociais, que o piloto diz que não, e o CENIPA diz que tem pane seca. Então nós temos 3 casos aqui interessantes. Eu posso citar um quarto. O primeiro caso é que nós falamos da Chapecoense, o segundo da Gol, o terceiro podemos falar do Luciano Huck, e o quarto do ministro Teori Zavascki, que aquele voo não poderia ter sido realizado naquelas condições, e foi. E o que aconteceu lá, isso com certeza vai ocorrer. Esse voo não podia, não existia procedimento de instrumentos em Paraty, e o comandante prosseguiu o instrumento e acabou fazendo uma coisa que se chama aviação CFIT, voo controlado direto para o solo. Ele achava que estava numa posição, mas estava noutra, entendeu? Tudo indica que o que acontecia, o pessoal que operava ali em Paraty, isso é sabido no mundo aeronáutico, eles tinham uma carta de instrumento que eles não fizeram, o que é absolutamente irregular, e deu no que deu, entendeu? Então, pessoal, quando vocês entrarem num avião, se for avião que não seja de empresa aérea, tome muito cuidado e tente se informar aonde você está pondo os seus pés.